Amém. Nossos pequeninos, de 2 a 10 anos. A igreja pode abrir a sua Bíblia em Daniel. Essa hora a gente vê quem tem acompanhado com atenção. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Se Deus assim nos permitir, no próximo domingo nós concluiremos a exposição do livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 11. Meus irmãos, antes de nós fazermos a leitura do texto de Daniel capítulo 11, é importante só nos situarmos aqui nesse texto bíblico. Primeiro é importante dizer que Daniel capítulo 11 ele é uma continuação do capítulo 10. Aquele ser celestial que fala a Daniel, fortalece Daniel, anima Daniel e fala sobre o futuro, tanto atribulado, de perseguição, quanto de vitória do povo de Deus sobre as tentações, as dificuldades. Esse mesmo ser celestial, ele fala, ele discursa Daniel, falando de forma detalhada, minuciosa, as coisas que aconteceriam no futuro, ou pelo menos 300 anos depois de Daniel registrar esses fatos, descreverem. E esse é um capítulo maravilhoso para nós. Eu me lembro, quando eu era adolescente, para criança, eu me lembro de ouvir as predições da Mãe Diná. Quem já ouviu Mãe Diná? O pessoal da minha idade para cima vai lembrar da Mãe Diná, que eu não era cristão nesse momento, então horóscopo e Mãe Diná eu estava bem familiarizado. E de repente era uma predição, uma previsão, né? Falando do futuro e falando do time que ia ganhar, de alguma coisa que geralmente não acontecia. Ou de 10 pseudo-revelações, uma acontecia, geralmente coisas bem genéricas, geralmente o Brasil vai passar por um tempo difícil, economia frágil, uma democracia frágil a nossa. Então nós vivemos sempre tempos difíceis economicamente, politicamente, infelizmente. Então eram sempre revelações assim genéricas. Olha, você vai passar por dificuldade. Olha, um artista vai morrer. Olha, um político vai... Eram coisas assim. Diferentemente do que nós encontramos em Daniel capítulo 11, onde Deus revela, descreve minuciosamente acontecimentos em nações pagãs, em reinos e através de reis incrédulos, e esses acontecimentos, ou pelo menos alguns desses, iriam interferir na vida do povo de Deus, com perseguição, com afronta, com cerco, com dificuldade. E o que esse texto ele nos chama a atenção e nos estimula? Porque o que é descrito aqui com detalhe e com toda essa antecipação é cumprido na história. Esses fatos eles são percebidos na história. Os historiadores, os teólogos, os pesquisadores conseguem conectar cada versículo com cada personagem. Não há dificuldade, porque há uma descendência descrita, há relações que são aqui descritas e que mostram claramente o propósito de Deus ao registrar para nós o capítulo 11. Então quero ler o capítulo 11, convidando você a olhar com muita atenção para esse texto da palavra do Senhor. Capítulo 11, do verso 1 em diante. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora, eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto rei
será muito mais rico do que todos eles. Fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul, e aqui entenda como Egito, o rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas depois de alguns anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá nem manterá o seu poder, porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram, o seu pai e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Mas em lugar dele se levantará um renovo da linhagem dela, que avançará contra o exército do rei do norte, entrará na sua fortaleza, lutará contra eles e prevalecerá. Também levará como despojo para o Egito os deuses deles, as suas imagens fundidas e os seus objetos preciosos de prata e de ouro. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Depois este avançará contra o reino do sul, mas voltará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então o rei do sul ficará furioso e sairá para atacar o rei do norte, da Síria. Este reunirá um grande exército que será entregue nas mãos do rei do sul. O grande exército será levado e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá, porque o rei do norte voltará e reunirá um exército ainda maior do que o primeiro. E depois de alguns anos virá com um grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. Também os violentos do seu povo, ó Daniel, se levantarão para cumprirem a visão, mas serão derrotados. O rei do norte virá, levantará rampas de ataque e tomará cidades fortificadas. As forças do sul não poderão resistir, nem mesmo os melhores soldados terão forças para resistir. O invasor fará o que bem quiser, e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento para destruir o rei do sul. Mas isto não vingará, nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas delas. Mas um príncipe porá fim à arrogância dele e fará com que pague por isso. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais ser achado. Depois se levantará em lugar dele um que fará passar um arrecadador de impostos pela glória do reino. Mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Exércitos serão arrasados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano. Subirá e se tornará forte com pouca gente.
Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo. Despertará sua força e a sua coragem contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão contra ele. Os que comerem as finas iguarias dele o destruirão. O exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal e sentados à mesma mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Fará o que quiser e depois voltará para sua terra. No tempo determinado voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a santa aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza. Acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem, receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem-sucedido, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem aos deuses que as mulheres preferem, nem a qualquer deus, porque se engrandecerá acima de tudo. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que os seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objeto de valor. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas, e os que reconhecerem, reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por um preço. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá a sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará as suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Olhe para o lado, vê se tem alguém dormindo. Texto longo e, de fato, texto rico em detalhes, para que a gente, de fato, verdadeiramente perceba como Deus controla poderosamente, habilmente a história. O texto do capítulo 11 começa falando a respeito de Deus, do nosso Deus, usando Dario e usando Ciro, os mesmos que liberariam o povo de Israel, que
permitiriam que outras nações também que eles subjugaram, com uma política diferente da Babilônia, voltassem para suas terras. Ciro tinha uma outra visão de como reinar e como subjugar as nações, permitindo que as pessoas adorassem os seus deuses, retornassem para sua terra, restabelecendo a sua cultura, a sua língua, mas o objetivo era, por meio dessa atitude aparentemente condescendente, favorável, manter povos e nações debaixo do seu poder, lhe dando impostos e tributos para que vivesse confortavelmente. Ciro foi levantado e fortalecido, animado pelo Senhor, o Deus que levanta rei, que levanta reinos, que também os faz cair, que também os destrói, que também os abate, que também os faz cair, mostrando que Ele cumpre fielmente a sua palavra. Meus irmãos, o capítulo 11 é extremamente necessário em tempos em que a gente ouve pessoas falando da necessidade de atualizar a Bíblia, questionando a fidelidade, a inerrância das Escrituras, a autoridade das Escrituras, ou a clareza das Escrituras para nos ensinar tudo o que é necessário para a salvação e para uma vida que glorifica a Deus, negando que as Escrituras sejam necessárias, suficientes, para que a gente possa viver tendo as Escrituras como regra de fé e prática. O capítulo 11 mostra que Deus é poderoso e a sua palavra, ela é absoluta, confiável e infalível. Deus conta a história, Deus descreve o futuro, não porque Ele somente vê o futuro, mas porque Deus faz o futuro. As coisas só acontecerão, ou olhando para trás, nós só aconteceram como descritas aqui, porque Deus conduz a história. Porque Deus tanto conhece, como faz a sua vontade na história. O capítulo 11 mostra que a palavra de Deus, ela contém a verdade, mais do que isso, ela é a verdade infalível para as nossas vidas. O que precisamos ter ao olhar para esse texto da palavra de Deus é no nosso coração uma confiança na palavra sendo restaurada, sendo restabelecida. Muitas vezes a gente observa, meus irmãos, que há uma maneira evangélica de se viver muito estranha àquilo que as Escrituras traz para nós. A Bíblia, ela é abrangente. A Bíblia, ela é útil para nos ensinar como viver a vida profissional, relacionamentos familiares, a vida íntima entre o casal. A Bíblia, ela é para a vida. Ela nos ensina como nos relacionar com Deus e como nos relacionarmos uns com os outros. Os 10 mandamentos são claros nesse aspecto. Os 4 primeiros falam da nossa relação com Deus e os 6 últimos, nossos relacionamentos interpessoais. E às vezes a gente pensa assim, domingo eu vou viver ou eu vou me alimentar a partir da palavra de Deus. Quando a gente vai viver relacionamentos, a gente acaba pensando que há uma necessidade motivacional extra-bíblica. Daí prosperam os coaches dos nossos dias, os enganadores, o pessoal que gosta de manipular, dominar e tirar dinheiro daqueles que se dizem cristãos. A palavra de Deus, ela é útil para a nossa relação com Deus e para toda a nossa vida. Daniel restaura no nosso entendimento o valor que a palavra de Deus deve ocupar nas nossas vidas. Quando a gente pensa nos homens de Deus na história, pense em Moisés, liderando aquele povo na saída do Egito e por 40 anos, ou quase 40 anos, pelo deserto. Como que Moisés fazia? Ele tinha a palavra de Deus, mas quando ele precisava se relacionar, ele tinha um livro sobre
inteligência emocional. Eu não estou dizendo que a gente não possa ler literatura além da Bíblia. Claro que sim, claro que sim. Isso é próprio nosso como protestantes de examinarmos, de lermos as coisas e peneirarmos à luz das Escrituras, porque é a Escritura que determina o que é verdade, o que é mentira. Mas o problema é que às vezes nós não cremos na suficiência das Escrituras para sustentar as questões básicas da nossa vida. E aí, para a criação de filho, para as nossas questões do dia a dia, a gente se esquece da palavra de Deus. Se esquece da palavra de Deus. Daniel capítulo 11 mostra que a palavra de Deus, ela é infalível. Se você acompanhar comigo, os primeiros versos, eles falam da Pérsia e de Alexandre o Grande. O texto ele vai falar daqueles que sucederam Ciro. Ele fala de 4 reis: Cambises, Pseudo Esmerdes, só nome bonito. Dario I, Xerxes, que é o destacado aqui, que nós conhecemos por causa de Esté, conhecido no livro de Esté como Assuero, o que é dito aqui como o mais rico, aquele que teria destaque, o poderoso que é descrito no versículo de número 3. Deus está mostrando que soberanamente Ele conhece a história. Meus irmãos, e eu preciso repetir isso, tudo que Deus profetizou aqui aconteceu. Se você quiser, você pode pesquisar o que apologetas, pessoas ou ateus, que tanto defendem quanto aqueles que atacam as Escrituras, o que eles têm a dizer sobre os acontecimentos históricos descritos no livro de Daniel. Assim como é comum em relação às Escrituras, todos esses fatos se cumpriram, todos esses registros, eles se cumpriram. Quando a gente observa, então, a partir do verso 5 até o verso 20, e eu prometo fazer isso em outro momento, com um slide, mas escrever o nome de cada rei ou cada faraó, Ptolomeu I, II, III, IV, que é descrito aqui, ou na Síria, todos esses reis, todas essas autoridades e os seus descendentes que foram escritos aqui. Mas no capítulo 5, no capítulo 11, do verso 5 ao verso 20, o que descreve aqui o tempo todo, isso é importante a gente entender, é um conflito entre o Egito e a Síria. Reino do Sul, Egito, e Reino do Norte, Síria. O poder ou o domínio, ele vai mudar em determinado momento, mas o que a gente observa aqui o tempo todo é que há conspiração. E na história a gente viu isso muitas vezes, reis dando suas filhas ou seus filhos para se casarem, para que houvesse uma aliança, concórdia, e imperasse a paz. Ninguém atacasse ninguém, né? Um não atacasse o outro. E é isso que nós vemos aqui. Mesa com fraudulência, com mentira, um homem dando a sua filha para que pudesse, através da sua filha, dominar aquele rei e ter vantagem, mas o texto vai dizer que isso não acontece, e Deus está, de alguma forma, permitindo que essas coisas aconteçam, que reis pagãos possam subjugar as nações. E, meus irmãos, todos esses são pagãos. Inclusive hoje, né, quando a gente vai orar sobre guerras, quando a gente ora pelos ucranianos. E quando a gente ora também pelos russos. Quando a gente ora pelos palestinos. Mas a gente ora também pelos israelenses. Até porque Israel não é uma nação cristã. Eu sei que muitos cristãos dos nossos dias gostam de bandeira de Israel, mas Israel é uma nação, na sua maioria, pagã, porque é uma nação de muçulmanos, de judeus, com alguns judeus messiânicos, que creem que Jesus é o Messias
prometido, e sim, alguns cristãos, alguns evangélicos ou protestantes. Mas não há, meus irmãos, não há nação cristã. Até mesmo quando o texto de Salmos é dito, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, é um texto final para aquilo que é descrito no próprio Salmo sobre a nação de Israel lá no passado. Essa nação é feliz porque Deus é o seu Senhor. Não tem como nenhuma nação ter Deus se não tem o seu Filho Jesus. Essa é uma condição básica para ter acesso a Deus. Então nós oramos pela paz no mundo, nós oramos por todas as nações. Deus não é brasileiro. Não há essas questões. Cuidado para você não ser confundido, porque às vezes no nosso coração nós vamos tomando preferência em guerras e quase que optando, tomara que essa nação vença a outra nação porque ela é muçulmana, ou porque ela é católica, ou porque ela é de uma outra religião, ou hindu. Meus irmãos, nós devemos orar por paz. E Deus já cumpriu aquilo que ele tinha que cumprir por meio de Israel. Jesus já veio, ele estabeleceu a lei, estabeleceu o templo, estabeleceu profetas, e agora o Senhor vai salvar pessoas dentre todos os povos, tribos, línguas e nações, e esse texto também deixa isso muito claro para nós. Caminhando, o texto vai dizer que um homem, isso é descrito no versículo de número 15, e esse ponto é necessário destacar, nós já falamos isso antes sobre Etíoco Epífanes, ou Etíoco Epifânio. Um homem que se auto-intitulou como ilustre, mas os seus súditos, ou os membros da sua corte, ao invés de chamá-lo de ilustre, que é uma expressão grega, mudaram uma letra e passaram a chamá-lo de louco. Isso mostra que nós nem sempre somos aquilo que nós pensamos ser, né? Nós mesmos. Às vezes a gente coloca um título na gente, né? Ou esperto, ou sábio, ou prudente. E as pessoas estão olhando e vendo uma coisa completamente diferente, e é o que acontecia com Antíoco Epifânio, um homem que tem características, e esse é um ponto que é importante destacar, semelhante de anticristos, daqueles que na história se colocaram contra, em oposição a Cristo, a sua verdade e o seu povo. Mas só aqui há professores, há pessoas que pertencem ao Senhor e precisam pregar a palavra de Deus. Meus irmãos, nós só podemos dizer que um personagem ele é um tipo de Cristo se o Novo Testamento o chamar de tipo. Então é muito comum a gente ouvir pessoas falando que esse homem ele é um tipo do anticristo. Ele tem características, mas não é de fato porque a Bíblia não o classifica assim. Por exemplo, Jesus ou Adão é um tipo de Cristo, porque Jesus é descrito lá em Romanos 5 como o segundo Adão. Da mesma forma que Adão representou a humanidade, Cristo na cruz representou a igreja, o seu povo, os seus eleitos, como é descrito na Bíblia. Então só há tipologia quando a Bíblia ensina. Mas o que é dito sobre esse homem são coisas absolutamente terríveis, são coisas absolutamente cruéis. Ele é conhecido como Antíoco Epifânio IV, porque ele é descendente do seu pai, Antíoco III. E o seu pai era um homem cruel, um homem perverso, um homem que se dedicava à embriaguez, à prostituição. E Antíoco Epifânio, ele cresceu em Roma, familiarizado com embriaguez, com a idolatria, com a perversidade, com a crueldade da Roma dos seus dias. Aquele homem, então, que não era um descendente legítimo, ele, então, em cumprimento àquilo que a própria Bíblia vai dizer, ele assume, ele vai se assenhorar do trono, sem pertencer a uma linhagem real. E o texto vai dizer que esse homem, ele é descrito como um mau caráter. Se você acompanhar, o versículo 21 diz que Antíoco,
Epifânio era usurpador, porque, como eu falei, não pertencia à linhagem real. Ele era enganador. Ele deu a sua filha, e a sua filha é uma personagem muito conhecida, Cleópatra. É filha de Antíoco Epifânio IV, né, conhecida por seus vários casamentos, para sua ênfase em arte e por tantas outras coisas. O texto vai dizer que ele foi pior do que seus antecessores, versículo 24. Diz o texto, versículo 24, que ele era cheio de artimanha e astúcia. Depois, versículo 25, e se repete no versículo 40, inimigo do Egito como seu pai. Verso 28, vai dizer que ele era ambicioso. Verso 31, e depois do verso 36 ao verso 37, que ele era blasfemo e profano. Com seus lábios ele falava mal de Deus, e não só era um ateu. O ateu, ele necessariamente não é um blasfemo, mas é aquele que ataca Deus, é aquele que usa expressões pejorativas e arrogantes contra Deus. Verso 36 ao verso 35, assassino e perseguidor do povo de Deus. Verso 39, idólatra. Tanto idólatra de deuses pagãos, quanto idólatra de si mesmo, porque ele se colocou acima de todos os deuses, diz esse versículo. O que a história vai mostrar é que esse homem, ele foi extremamente cruel. Nós já falamos um pouco sobre Antíoco Epifânio. Ele é muito descrito na história por ter, depois de atacado o Egito, e na volta do Egito, passando pela Palestina, ou passando por Israel, o que é dito no texto como a terra gloriosa, ele invade Israel. E na sua invasão, ele começou a agir de forma afrontosa em relação à fé do povo de Deus. Ele começou a levar mulheres que estavam amamentando seus filhos, muitas vezes após a circuncisão dos seus filhos, e empurrando essas mulheres dos muros de Jerusalém, matando mulheres. Esse homem, ele começou a perseguir os sacerdotes, aqueles que cuidavam do culto, chegando ao cúmulo de cessar o sacrifício diário no templo. Todos os dias, continuamente, eram apresentados animais, sacrifícios ao Senhor, que simbolizavam, que apontavam, isso sim, como um tipo do sacrifício de Jesus. Cordeiros, animais eram entregues, que apontavam que era um tipo, uma sombra daquilo que Jesus haveria de ser, como um sacrifício único e suficiente pelo seu povo. Esse homem, ele vai no templo, ele adora a Zeus, ele transforma aquele templo em um templo de Júpiter, e ele pega um porco e sacrifica no Santo dos Santos. Quem conhece a história de Deus sabe que os filhos de Arão foram mortos por oferecer a Deus alguma coisa que é chamado na Bíblia de fogo estranho. Nós não sabemos especificamente o que foi, mas ele não prescreveu o que Deus ordenou sobre como deveria ser o sacrifício. Entrou no Santo dos Santos e foi morto. Foi, de fato, fulminado por Deus, foi queimado pelo Senhor. Esse homem vai a esse lugar que é de fato santíssimo e mata um porco, e ele pega o sangue do porco e passa nos objetos do templo. Isso é chamado abominável da desolação. Abominável é uma expressão geralmente utilizada na Bíblia para pecados, mas muito mais utilizada para idolatria. É uma expressão no original usada para o pecado da idolatria. E o texto vai mostrar sobre essa idolatria de Antíoco. Ele cometeu uma idolatria abominável, porque não era só um pecado, era um pecado ainda muito mais afrontoso, no lugar sagrado onde Deus era adorado. Isso foi algo que de fato feriu o povo de Deus, entristeceu o povo de Deus. Mas há algo que é maravilhoso, meus irmãos, nesse texto, nessa história. Nesse tempo, a gente vê Antíoco
encontrando em Israel violadores da aliança. Esse texto, se você observou a leitura, muitas vezes ele fala da aliança. Quebraram, violaram a aliança, porque o povo de Deus é chamado por esse termo, o povo do pacto, o povo do concerto, o povo da aliança com Deus. Deus fez uma aliança de sangue com o seu povo. E há aqueles que quebraram a aliança no sentido de não viverem à luz dos termos da aliança. Não circuncidavam seus filhos, não obedeciam à palavra de Deus. Então havia naquele tempo pessoas assim, e Antíoco falava com essas pessoas com linguagem de bajulação. Ele trouxe esses ímpios no meio do povo de Deus para o seu lado. Porém, o texto bíblico, ele é claro ao dizer que mesmo nesse contexto, nessa situação de dificuldade, há aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor. Verso 32. Com lisonjas, palavras bajuladoras, elogios, promessas, perverterá aqueles que violaram a aliança. Pessoas já corrompidas na sua relação com Deus, que são agora corrompidas por um líder que vai atacar o seu próprio povo. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Ou seja, nenhuma perseguição pode parar o povo de Deus em dois aspectos: na sua comunhão com Deus e no seu trabalho para Deus. Nesse tempo de perseguição, o povo foi impedido de se aproximarem dos sacerdotes e entregarem sacrifícios. Eles foram proibidos de se reunirem para expressarem a sua fé publicamente. Eles foram proibidos de fazerem muitas coisas, mas o texto vai dizer que aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus, sabem quem é o seu Deus, confiam no seu Deus, são verdadeiramente salvos pelo Senhor, nasceram de novo, têm uma nova mente, um novo coração. Aqui o texto não deixa dúvida que há um remanescente, há aqueles que permanecem, há os apóstatas e aqueles que abandonam a fé, aqueles que não têm compromisso com a aliança com o Senhor, que vivem não a teologia do pacto, da aliança, da busca constante pela santidade, mas vivem à luz da sobrevivência, da aparente vida cristã. Agonizam, não porque são perseguidos, agonizam para participar de um culto. Agonizam para lerem a Bíblia uma vez no mês. Agonizam para fazerem coisas que para essas pessoas custaram, como o texto vai dizer, a sua própria vida. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte. Deus está consolando o seu povo. Deus não está dizendo ao povo, vocês não sofrerão, vocês sofrerão, mas serão fortalecidos à medida que me buscarem, à medida que permanecerem com os olhos no Senhor. Tornará forte e ativo. Continuarão orando, continuarão buscando o Senhor, continuarão falando da palavra do Senhor. Porque a gente pode perguntar assim, mas de que forma eles serão ativos? Qual é a atividade? De que forma? O que eles farão? E o texto vai dizer, os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Num tempo de apostasia, a palavra de Deus é atacada, e se há apostasia, o que se espera é que aqueles que se apostataram não mantiveram confiança, ou não tinham, era uma aparente confiança, mas de fato abandonaram o Senhor. E a necessidade será daqueles que ensinam a palavra de Deus, os sábios. Meus irmãos, os sábios podem ser de crianças até idosos. O texto não está dizendo que mulheres ensinarão, ou que velhos, anciãos ensinarão, mas os sábios ensinarão a muitos. Porque a verdade vai ser atacada. O Deus a quem servimos será atacado. E quando nós precisamos batalhar no campo da mente, meu irmão,
se nós não conhecermos verdadeiramente Deus, como Ele se revela na Sua palavra, os amuletos e as bengalas que temos na nossa caminhada não nos servirão para nada. Não nos servirão para nada. Se nós somos crentes que vivem só arrastados pelos outros, as pessoas precisam chamar a gente toda semana para vir à igreja. Será que você é assim? Que não lê a Bíblia, que não lê a palavra, que não se alimenta do Senhor. Esses ficarão. Mas os que conhecem o seu Deus, aquele que sabe quem é Deus, se tornará forte, ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, olha o que acontecerá com aqueles que pregam a palavra. Cairão pela espada e pelo fogo. Serão queimados, serão destruídos. Pelo cativeiro e pelo roubo. Você já foi roubado? Já roubaram sua bicicleta, assaltaram sua casa, tomaram... Como que é horrível. E você já não pensou? Já roubaram 3 bicicletas minhas. Dentro de casa, rebentaram o cadeado. Acho que mira. Tinha um alvo nas costas, né? Uma delas eu ainda era novo na caminhada. E aí roubaram minha bicicleta. Dia 23, 24 de dezembro. Fui receber o 13º. Fui lá na tesouraria da empresa que eu trabalhava, recebi o dinheiro, naquela época não tinha Pix, recebi em mãos. Quando eu voltei, a bicicleta que era do meu tio, nova, foi roubada. Eu fui ao shopping orando, subi a escada rolante, falei, Deus, toca no coração do ladrão. Voltei, Deus não tocou. E eu recebi o dinheiro, fui à loja, comprei a bicicleta nova e o meu salário foi embora. Eu pensei assim, Deus, o Senhor deixou um ímpio, porque não pode um crente roubar uma bicicleta, não pode, é um absurdo, né? O Senhor deixou um ímpio me roubar, eu fui para casa, né? Queridos, não tinha bicicleta na cor que era a bicicleta do meu tio. Eu tive que levar a bicicleta, eu queria chegar lá com a bicicleta igual, colocar no lugar e tomei um puxão de orelha. Você deixou roubar a sua bicicleta? E às vezes a gente questiona, né? Deus, o ímpio está prevalecendo. E às vezes isso acontece, pessoas mentem, criam situações assim de forma, como fala aqui de Antíoco, Epifânio, de forma cheia de astúcia, fria, calculista, manipulador, e você fica assim, Senhor, eu sou teu servo, eu pertenço ao teu povo. Mas Deus está dizendo isso, olha, o meu povo vai sofrer. Não é o sofrimento porque são descompromissados. Os que permaneceram de pé, ensinando ao povo de Deus, esses foram os que sofreram perseguição. Mas a perseguição não parou o povo de Deus. A gente precisa pensar qual é o propósito da tribulação, qual é o propósito do sofrimento, qual é o propósito de eu ter perdido aquela bicicleta. Isso não saiu do meu coração, porque eu lembro assim, como se fosse hoje. Qual o propósito disso? Ainda que você seja alguém dedicado a Deus, sempre restará pecado no meu e no seu coração. Deus sempre usará situações difíceis, provações, perseguições para moldar o nosso caráter. Amém? Amém. Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E os caminhos do Senhor são maiores e melhores. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor nos transforma à imagem do seu Filho Jesus. E Ele usa ímpios para isso. Pessoas que não se dedicam igual a você, que não busca viver uma vida virtuosa igual a você. No dia da prova, no dia do concurso, passaram. Péssimos filhos, péssimos maridos. Nós não conhecemos todos os desígnios. Nós sabemos do propósito de Deus para o seu povo. Que no final, Deus quer nos santificar, quer nos purificar, quer abençoar o seu povo eleito. Quer trazer a alegria da salvação, mas também da alegria de sermos transformados à imagem do seu Filho Jesus. E por fim, uma outra aplicação para nós. Se você observou, o final do versículo 45, diz assim, armará as suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso monte santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Mais uma vez, Daniel termina um capítulo dizendo que o ímpio terá o seu fim.
terá o seu fim. Sabemos que Antíoco morreu, sabemos que não foi por meio de uma batalha, não foi por meio de uma guerra, não foi por meio de mãos humanas. Deus mesmo estabeleceu o seu fim, os seus dias. E essa é uma verdade presente na história do povo de Deus nesse tempo. Quando nós começamos a pregar sobre Daniel, nós falamos que Daniel era uma palavra de Deus, primeiro para o povo naquele tempo, exilado, longe da sua terra, longe da sua cultura, do seu idioma, da sua culinária, de pessoas que viviam os seus valores, valores do povo de Deus, do povo da aliança, e que estavam dispersos. Não havia templo, não havia mais muros em Jerusalém, não haviam mais reis, não havia mais perspectiva nenhuma. O que vai ser desse povo? E o que vai ser feito das promessas de Deus para o seu povo? Deus então usa Daniel para dizer: Daniel, vocês estão sofrendo por consequência das transgressões de vocês, mas eu continuo reinando soberanamente. Deus está dizendo para Daniel: Daniel, eu continuo com a história nas minhas mãos, eu continuo fazendo a minha vontade, cumprindo os meus planos e jamais me esquecendo do meu povo. Quero convidar você a se colocar de pé e a ser encorajado nessa noite a permanecer confiando no Senhor, a permanecer crendo que a história é a história de Deus, está nas mãos do Senhor. Se não na próxima quinta, mas em breve eu vou avisar a igreja de um estudo bíblico, onde eu vou detalhar aqui na projeção todos os reis, com nome e sobrenome. Mas hoje, se pregasse versículo por versículo, como fazemos, terminaríamos 11 horas da noite. Mas o que temos da parte do Senhor é suficiente para termos a nossa fé fortalecida, para continuarmos confiando em Deus, na sua palavra, testemunho do Senhor. Não espere um tempo bom para poder se dedicar a estudar mais a Bíblia, a orar mais, a estar mais com as pessoas. Não espere. Não há tempo ideal. No tempo da perseguição, os sábios anunciaram a palavra de Deus, ensinaram do Senhor. Deus Santo, te louvamos mais uma vez por tua palavra. Agradecemos a Deus porque o Senhor usou o teu servo Daniel para registrar que não há outro que se compare a ti. Obrigado porque não só a história geral, o plano, ó Deus, da redenção, a história da salvação é descrita na Bíblia, mas também tua palavra diz que cada um de nós, cada um dos que creem, cada um dos teus filhos, estão, ó Deus, arrolados, escritos no livro da vida do Cordeiro. E, ó Deus, a nossa alegria está em saber que o Senhor, antes de criar os céus e a terra, escolheu um povo para o Senhor. E a tua palavra, ó Deus, nos leva a dizer que o Senhor é tremendo, que o Senhor é incomparável, ó Deus, porque o Senhor faz aquilo que o Senhor determina, que o Senhor decreta. Muitas vezes, ó Deus, sem usar o homem, e muitas vezes, ó Deus, usando as nossas vidas, para cumprirmos, ó Deus, para sermos meios de vivermos e fazermos outros também viverem a tua vontade, através da pregação da tua palavra, do conhecimento de Cristo através dos nossos lábios, do serviço do teu povo, do ensino. Ó Deus, que hajam sábios, ó Deus, em nosso meio, do menor ao maior, ó Deus, para que ensine a tua palavra. Nos dias bons, nos dias maus, ó Deus, nós precisamos que os teus servos ensinem a tua palavra. É assim, ó Deus, que os santos, os que creem, os separados para viverem para ti, permanecem de pé, aprendendo e ensinando a tua palavra. Faz de nós, ó Deus, um povo que não se cala e que continua falando do Senhor. Reunidos, ó Deus, no dia do Senhor, de domingo a domingo. Ó Deus, reunidos em escola dominical, ou reunidos em nossos pequenos grupos, ou no culto familiar, na nossa vida, ó Deus,
quando estivermos no trabalho, onde for, ó Deus, nos ajuda a abrir os nossos lábios e, ó Deus, falarmos do Senhor, porque aqueles que conhecem o Senhor serão fortes e serão ativos. Os sábios ensinarão a muitos. E o que nós esperamos, ó Deus, desse mundo, não são aplausos, não são, ó Deus, louvores, elogios, ó Deus. Nós sabemos que a nossa recompensa está no Senhor. Nossa vida é Tu, ó Deus, e nós caminhamos motivados por graça, pelo Teu favor, pelo Teu amor imerecido. E esse é o nosso combustível e o motivo, ó Deus, também da nossa canção, da nossa adoração, do nosso louvor ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.